Dando continuidade, né, à nossa série de aulas, hoje vamos falar sobre antibióticos. Como eu falei para vocês na aula passada, né, falamos de anti-inflamatórios, hoje vamos falar de antibióticos, né? E para que a gente comece a falar de antibióticos, a gente precisa entender alguns conceitos, né? Por exemplo, né, uma microbiota normal. O que é uma microbiota normal, né? São micro-organismos que são encontrados no nosso organismo, né? No organismo humano saudável. Diferente de uma infecção, né? Que são situações em que os micro-organismos que são provenientes do nosso próprio organismo ou do ambiente vão se instalar e vão se multiplicar em alguma parte do corpo, causando danos, certo? E existem certas barreiras, né, para que isso seja impedido, para que isso não ocorra, né? Barreiras naturais, né? Por exemplo, a pele, a saliva, o sistema imunológico e a nossa própria microbiota normal, a microbiota residente, é uma forma de barreira para impedir que infecções aconteçam, né? E os motivos para o uso racional de medicação, que inclusive eu pedi que vocês pesquisassem sobre para nessa próxima aula a gente poder discutir um pouco em relação a isso, né? Porque por que deve se fazer o uso racional de antibióticos, né? Para prevenir que ocorra uma flora bacteriana resistente e que para prevenir infecções hospitalares, né? Tudo que a gente não quer que ocorra, ocorra uma infecção hospitalar, né? E que essas bactérias se tornem resistentes ao uso de antibiótico. É tudo aquilo que a gente não quer, né? E quando a gente fala em antibióticos, a gente pode pensar em antimicrobianos, que é um sinônimo, né? Os antimicrobianos, eles são produtos que são capazes de destruir esses micro-organismos ou diminuir, suprimir a sua multiplicação ou crescimento, né? E a tendência atual é que elas sejam divididas em duas formas: os antibióticos e os quimioterápicos. Os antibióticos, eles são produzidos por micro-organismos, né? Bactérias e fungos, por exemplo. E um exemplo de um antibiótico, penicilina, né? E os quimioterápicos, que são produzidos em laboratórios. Um exemplo de quimioterápico, uma sulfonamida, certo? E mais uma vez falando da pesquisa que eu pedi para vocês, a gente tem que pensar sobre o uso indiscriminado, o quanto prejudicial é o uso indiscriminado de um antibiótico. Por quê? Porque ele pode levar a bactérias que sejam resistentes ao antibiótico, né? E por esse motivo, cada vez existem mais bactérias resistentes aos antibióticos conhecidos, é que se tem feito mais e mais pesquisas a fim de encontrar novos tipos de antibióticos, certo? A antibiótico terapia, né, que é o tratamento desses pacientes que apresentam sinais e sintomas de infecção, a antibiótico terapia, ela tem duas finalidades: curar e combater, né? Curar, o próprio nome já diz, através da cura clínica, e combater esses micro-organismos para se obter uma cura microbiológica, certo? E quando a gente pensa historicamente em relação aos antibióticos, existem certos fatos históricos que a gente não poderia deixar de mencionar, né? Como, por exemplo, em 1929, a descoberta, digamos assim, de Alexander Fleming, que através do isolamento do fungo do Penicillium notatum, ele notou que esse fungo ele começou a secretar, ele começou a produzir substâncias com propriedades antibacterianas, né? E ele descobriu que essa substância não era tóxica quando ele injetou em camundongos, e ele notou, né, que esses camundongos tinham uma resposta positiva em relação à cura para determinadas enfermidades, e ele denominou essa substância de penicilina, certo? E em 1934 foi descoberta as sulfas, né? E atualmente existem estímulos, né, para que sejam feitas cada vez mais pesquisas
para que sejam descobertos novos antibióticos ou para que sejam feitas modificações químicas naqueles que já existem, para que eles se tornem cada vez mais eficazes contra esses micro-organismos. Hoje a gente vive uma verdadeira guerra contra esses micro-organismos. Por quê? Porque do uso irracional, né? Do uso indiscriminado desses antibióticos, certo? Quando a gente pensa em um antibiótico normal, a gente pensa em algumas características que eles devem ter, né? Eles devem ser ativos contra os micro-organismos invasores e ser inativo contra as células do nosso corpo, né? Eles devem ter essa toxicidade seletiva, né? Eles devem ser eficientes em baixa concentração, ou seja, a gente não deve precisar de doses muito elevadas para que ele produza um efeito. Ele deve apresentar um bom poder residual, ele deve se manter ativo no corpo por um determinado período de tempo longo, né? Além de um baixo custo e de ser específico para aquelas células dos micro-organismos e sem provocar destruição na nossa microbiota normal, que a gente já falou lá no início da microbiota normal, né? E além desses critérios, a gente tem outros critérios para que a gente possa escolher um antimicrobiano, um antibiótico adequado, né? A gente tem que pensar também na via de administração mais adequada, né? Se uma via oral, se uma via intramuscular, uma via endovenosa, certo? Além dele ter que produzir uma menor indução à resistência, né? Além dele ter uma penetração e concentração eficaz ao sítio de infecção. Ou seja, ele tem que ser administrado e ele deve chegar ao local de ação dele de forma eficaz, certo? Além de uma posologia mais cômoda. Por exemplo, se a gente tem a possibilidade de prescrever uma medicação de 12 em 12 horas, por que a gente vai prescrever uma medicação de 6 em 6, né? Vamos dar prioridade àquela de 12 em 12, que é uma posologia mais cômoda, né? E como eu falei, um menor custo, certo? E quando a gente fala em bactérias, as bactérias, como a gente sabe, né, são organismos vivos, são células vivas, possuem células vivas. A gente sabe que existem dois tipos de células, as eucarióticas e as procariontes também chamadas. As bactérias, elas são procariontes, e quando a gente pensa na parede celular dessa bactéria, existem formas que a gente vai classificá-las, né, em laboratório, através de um método chamado de coloração de Gram. Depois, se vocês tiverem mais curiosidade, eu falo mais a respeito para vocês sobre esse método da coloração de Gram, né? Então, em relação a isso, elas podem ser classificadas como gram positivas ou gram negativas, né? Eu vou tirar as dúvidas de vocês em relação a isso. Pode ficar tranquilos. A gente vai falar mais sobre gram positivo, gram negativo, se vocês tiverem essas dúvidas, certo? Enquanto as generalidades de um antibiótico, né? Eles são substâncias, como eu falei lá no início, que eles são obtidas através de bactérias ou de fungos, ou sintetizadas em laboratório, né? Ou produzidas em laboratório. E eles vão ser empregados no tratamento de infecções, né? E prevenção de algumas também, né? Eles vão agir de duas formas, né? Eles podem promover dois tipos de ação. Eles podem ser bactericidas ou eles podem ser bacteriostáticos. Eles são bactericidas quando eles promovem a quebra da parede celular dessa bactéria, quando eles promovem destruição do DNA dessa bactéria e vai promover a morte dessa bactéria. E eles são bacteriostáticos quando eles vão promover uma paralisação, uma diminuição da proliferação dessas bactérias, certo? Eu coloquei um esqueminha no slide, vocês vão perceber, vocês vão ver melhor, mais detalhadamente um pouco, né? E esses antibióticos, eles
vão ser classificados de algumas formas, né? Com relação à natureza dele, a gente falou já, né? Mas vamos relembrar. Aí eles podem ser classificados como naturais quando eles são produzidos por fungos ou bactérias. Eles são sintéticos quando eles são produzidos em laboratórios e eles são semissintéticos quando eles são produzidos através da junção dessas substâncias que são obtidas pelas bactérias e dessas substâncias que são obtidas em laboratórios, certo? E quanto à estrutura química desses antibióticos, a estrutura deles, né? Eles podem ser derivados de aminoácidos, derivados de carboidratos, derivados de outras substâncias, né? E quanto ao espectro de ação, eles podem ter um amplo espectro, né? Coloquei exemplos no slide, vocês vão ver. Eles podem ter atividades contra bactérias gram-positivas, eles podem ter atividades contra bactérias gram-negativas, eles podem ter atividades contra micobactérias e eles podem ter atividades antifúngicas. Vocês vão ver exemplos no slide que eu coloquei para vocês, certo? E quanto ao mecanismo de ação deles, eles podem inibir a síntese da parede celular dessas bactérias, eles podem inibir a síntese de ácidos nucleicos, inibir a síntese de proteínas e podem ser antimetabólitos, certo? Quando eles inibem a parede celular, isso vai resultar na morte dessa bactéria definitivamente, né? E para que a gente faça a escolha de um tipo desse de antibiótico, né? A bactéria ela tem que estar em crescimento. Um exemplo desse tipo de antibiótico, a vancomicina, né? Quando a gente fala em antibiótico que inibe a síntese de proteínas, eles podem agir inibindo a tradução da informação genética ou produzindo proteínas defeituosas. Eles vão agir ali no DNA delas, né? Próximo ao DNA. Exemplo, a azitromicina, né? Quando a gente fala especificamente de inibidores do DNA, a gente fala, por exemplo, dos nitrofuranos e do metronidazol, né? Eles vão ali quebrar a hélice do DNA e vai ter um efeito bactericida. E quando a gente fala também de cipro e de outras substâncias, eles vão interferir na replicação de enzimas que vão fazer a replicação desse DNA, certo? E existem outros mecanismos de ação também, né? Inibidores da síntese do RNA, por exemplo, a rifampicina. Inibidores da função da membrana dessa bactéria, da membrana celular dessa bactéria. Exemplo, né? A nistatina, a anfotericina B. E os antimetabólitos, né? Que eles vão agir nas enzimas bacterianas e vai impedir a proliferação dessas bactérias, né? Exemplo, as sulfonamidas. Vocês vão perceber que no final do slide eu coloquei um resuminho onde tem os tipos de antibióticos, o mecanismo de ação e alguns exemplos deles, certo? E na aula, na terça ou na quarta-feira, eu vou tirar as dúvidas que vocês tiverem sobre os antibióticos. Mas estudem, não esqueçam, né? A pesquisa que eu pedi para vocês fazerem, que é para a gente poder debater em aula, para a gente poder trocar informações, tá bom? Até a próxima!